Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o que significa essa verdadeira espiritualidade, né? O que é espiritualidade, na verdade, né? Então, a espiritualidade é um conjunto de coisas, né? Não é que a gente se torna um ser espiritual, né? Que a gente se torna um ser divino. A gente se torna, né? A gente tem que se tornar, a gente tem que melhorar, a gente tem que avançar. Mas é um conjunto, né, de muitas etapas, de muita experiência, de muito aprendizado em todos os níveis de consciência. Então, não adianta a gente querer galgar um nível mais elevado, né? Não adianta a gente querer ser um ser divino se a gente não passou por ser um ser, não que seja menos divino, né? Ele sempre foi divino, mas não tinha essa percepção, né? Ou seja, não tinha a percepção das suas capacidades, dos seus dons, da sua verdade interna, porque não havia passado por experiências internas, né? Então, na verdade, a espiritualidade é a experiência direta. Nenhum conhecimento externo pode te trazer a verdadeira espiritualidade, né? Ou seja, como é que nós vamos explicar as experiências que temos? O que a gente pode fazer e faz é transferir conhecimentos superiores através, né, dos canais, através das consciências que falam através de nós. Por quê? Porque a partir do momento que a verdadeira espiritualidade emerge, a gente começa a se conectar com tudo aquilo que está em nós. E aí a gente percebe que o mundo interno é gigantesco, né? E que não tem nada desconectado. Então a espiritualidade ela só pode ser percebida como realmente vida, como uma vida expandida, como uma consciência expandida, como algo real, né, quando é experienciado. Então, a experiência direta, por isso o caminho ascensional, é o caminho da experiência direta. Então, ninguém vai ter uma experiência igual ao do outro. Ninguém vai seguir um caminho exatamente igual ao do outro. Mas cada um vai ter as suas próprias experiências, vai vivenciar as suas próprias experiências e tirar a prova, né? Então, como se diz, aqui nesse mundo, né, nessa terra, as pessoas, a grande maioria, céticas, totalmente alheias à espiritualidade, porque acreditam que ou é uma religião, né, ou é uma seita, ou é um contato externo, sempre algo externo. Então, isso foi separado do ser. A verdadeira espiritualidade sempre existiu, né? Como é que a gente podia viver, caminhar nesse mundo ou em qualquer mundo sem o nosso ser interno, sem o nosso eu superior, sem a divindade, sem Deus, né? O que estaríamos fazendo aqui? O que estaríamos caminhando aqui? Para que andando nesse mundo aparentemente cheio de formas, né? Cheio de coisas, e a gente estaria caminhando lá fazendo o quê? Então, a espiritualidade é a descoberta da vida, é a descoberta mais profunda, cada vez mais profunda. Então, quanto mais a gente está na superfície da vida, menos a espiritualidade está presente. Não quer dizer que ela não esteja, ela está presente, porque ela chegou naquele nível de superficialidade para abraçar as almas e falar: chega, vamos aprofundar um pouco, porque isso aqui está muito superficial. Aonde mais vocês querem chegar, né? O que mais vocês vão querer destruir, né? Porque quanto mais superficial um ser, mais destrutivo ele se torna, porque ele está caminhando no sentido. Gente, eu senti agora o sentido contrário à evolução. Então ele está simplesmente indo para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. Ele está se tornando cada vez mais concreto, cada vez mais rígido, cada vez mais condensado, né? Vamos dizer assim, cada vez mais denso. Então ele perde a percepção do núcleo interno, que é sutil, que é leve, que é harmonioso. Então,
essa união, né, do nosso ser cósmico, do nosso ser físico, todo esse movimento da transição planetária veio para resgatar esses seres, para que eles voltem para casa. Então a espiritualidade não é um conceito, não tem definição. A gente não vai assistir uma aula de espiritualidade e começar a notar aqueles conceitozinhos que a gente gostava lá, né? Espiritualidade, isso, aquilo, aquele outro. Não. A espiritualidade é o caminho direto. Ou seja, todos nós temos que fazer esse caminho direto. Não precisamos percorrer mais formas. Não precisamos mergulhar no mundo das formas para descobrirmos a verdadeira espiritualidade, porque ela está dentro de nós. Então a gente precisa aprofundar. E aí entra toda a questão da consciência, né? Do trabalho na consciência em vários níveis. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se eleva e mais a gente percebe a verdadeira espiritualidade. Então, até chegar num nível, né, de superconsciência, né, enfim, que são níveis onde as conexões com as consciências maiores, né, vamos chamar assim, começam a acontecer e conduzir os seres de acordo com essas linhas do tempo para fazer suas experiências, que não são mais experiências meramente individuais. Então a experiência do indivíduo como ser, como personalidade, vai se esgotando, porque ele não tem mais o que fazer, né? As experiências são muito parecidas. Então a alma começa a chamar esse ser para mergulhar fundo em outras experiências que fazem parte da jornada e que ele precisa render-se, permitir, assumir. Então aí a espiritualidade realmente começa a comandar, né? Então o comando vem sempre do espírito sobre a matéria e nunca o contrário, né? A matéria rebelde é a que gera um monte de dificuldades, mas a matéria que se une à sua própria origem, sua própria fonte, ela vai caminhar, percorrer o caminho com muito mais sanidade, com muito mais equilíbrio e muito mais paz no coração. Gratidão.